Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje, neste dia 1º de outubro, em que celebramos a memória de Santa Teresinha, a doutora da Igreja, temos muito a aprender desta santa, como viver como crianças pequenas, a chamada pequena via de Santa Teresinha, a nossa filiação divina, ou seja, o fato de que pelo batismo nós nos unimos a Jesus Cristo e nos convertemos em filhos de Deus. Porém, sempre devemos viver como filhos pequenos, como criancinhas nas mãos de nosso Pai. E de fato, essa perspectiva nos ajuda tanto a entender a primeira leitura de hoje do livro de Jó, onde vimos Jó, quando que pressionado pelos seus amigos, que, se diga com muita clareza, de amigos tinham pouca coisa, porque no final das contas não aceitavam que Jó estivesse passando por todas as provas as quais ele estava tendo que enfrentar, não fosse pelo fato de que, segundo eles, ele seria um grande pecador. E pior ainda, um pecador que se passava por justo. E Jó, vendo que os seus amigos eram incapazes de se solidarizar com o seu sofrimento, mas ao contrário, mais bem o acusavam, não bastasse já todo o sofrimento. E ele então, pedindo piedade, ao mesmo tempo faz uma belíssima confissão de fé. Um verdadeiro ato de esperança nesse Deus que haveria de não somente ter em conta o sofrimento que ele, Jó, passava, mas que no final das contas haveria de conceder-lhe a graça de, após essa vida, estar face a face diante dele. Dizia Jó: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Esse ato de fé, que também foi o mesmo que viveu Santa Teresinha, que, sendo jovem, encontrou-se diante de uma doença que pouco a pouco foi consumindo o seu corpo. Morreu com 24 anos, mas sempre com esta fé. Mesmo em meio a tantas tribulações, mesmo em meio a angústias de uma crise que a levou, inclusive, a se confrontar com dúvidas diante de Deus, mas soube ela sempre perseverar. Soube ela sempre, mesmo diante daquilo que humanamente ela sentia no seu coração angustiado, mas de se lançar como uma criança pequena nas mãos de seu Pai. E de fato, essa é a experiência quando vemos as crianças que, quando estão com seus pais, elas não temem nada, porque sabem que seus pais as protegerão. Sabem que seus pais não deixarão que nada de mal aconteça, mesmo se elas estão no escuro, mortas de medo, mas se estão segurando na mão de seus pais, sabem, eles me protegerão. Com mais razão devemos nós viver assim diante de Deus, como viveu Santa Teresinha e como vimos na primeira leitura com o exemplo de Jó. Mas também Santa Teresinha tem algo mais a nos ensinar no dia de hoje, sobretudo se temos por diante o evangelho que escutamos. Esse evangelho do capítulo 10º de São Lucas, onde vimos Jesus enviando os 72 discípulos para a missão, indo pelas cidades aonde ele, Jesus, gostaria de ir, mas como na sua vida carnal, na sua vida aqui na terra mortal, ele era somente um, não podia estar em todos os lugares. Depois que subiu aos céus glorificado, sim, ele sentado à direita de Deus, onde a sua glória divina se manifesta de forma completa, ele pode estar em todos os lugares, né? Vive já na onipresença. Mas naquele momento, na sua vida mortal, só podia estar em um lugar. E enviou os seus discípulos por várias cidades. Mas o que isso tem a ver com Santa Teresinha? Tem a ver
com o fato de que hoje também o Senhor, ainda que não precise, porque Ele é Deus e pode fazer o que quer, Ele conta com instrumentos aqui na terra. Ele manda homens e mulheres para anunciar a sua palavra. De fato, em certo sentido, manda a todos nós. Todos os batizados são enviados em missão. Todos os batizados devem proclamar o Evangelho com a palavra e, sobretudo, com o exemplo da vida. Porém, de modo particular e concreto, algumas pessoas são chamadas por Deus para se dedicarem exclusivamente à missão. E essas pessoas, queridos irmãos, queridas irmãs, precisam do nosso apoio. Precisam do apoio da grande maioria dos fiéis, que são homens e mulheres casados, que têm as suas atividades profissionais, que têm as suas famílias, mas que, com a sua oração, mas também com a ajuda material, se assim for, afinal de contas, escutamos também no Evangelho dizendo que o trabalhador merece o seu salário, mas com essa, e isso é o mais importante, intercessão, para que diante dos desafios, diante das dificuldades, diante de tantos obstáculos para que o Evangelho possa ser pregado pelo mundo inteiro. Pensemos em tantos países onde há perseguições, pensemos às vezes nos corações endurecidos de tantas sociedades que não querem mais acolher o Evangelho porque estão tão já acostumadas de forma egoísta no seu, não bem-estar, porque o bem-estar em si mesmo não é nunca uma coisa ruim, mas já nessa vida de desperdício, nessa vida de ostentação, e não querem viver a generosidade a qual nos insta a palavra de Jesus e se fecham à fé. Enfim, tantos desafios que às vezes os próprios missionários se veem, na sua fragilidade humana, incapazes de poder ultrapassar. E por isso precisam da intercessão de cada homem, de cada mulher. E aqui vem o exemplo de Santa Teresinha, que, sabendo que não poderia ir pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, na sua cela, na sua clausura, sem nunca sair daquele convento do Carmelo de Lisieux, ela se ofereceu pelas missões. E por isso o Papa Pio XI a fez padroeira das missões. E também eu e você podemos contribuir com todos os missionários. Alguém poderia dizer, mas padre, sou eu, a minha oração. Mas é uma oração, enfim, de uma pessoa que tem uma fé que às vezes é uma fé cheia de dúvidas, que eu sou uma pessoa que tem pecado, eu sou uma pessoa que tem tantos limites. E aqui, novamente, o exemplo de Santa Teresinha. Fazer-se pequeno. Oferecer a nossa pequenez, oferecer aquilo que nós temos com os nossos limites, mas que com generosidade e confiança depositamos nas mãos de nosso Pai Deus. E tenhamos a certeza que um pai nunca rejeita aquilo que um filho pequeno pede com confiança. E que nem me lembro quando era criança que pedia algo para o meu pai, ou que oferecia algo para ele. O que eu poderia oferecer ao meu pai? Às vezes a gente, no Dia dos Pais, fazia um desenho todo tosco que correspondia, ao que uma criança seria capaz de fazer. E meu pai sempre ficava feliz com aquilo. Por quê? Porque era um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto que, com o limite de uma criança, era oferecido com toda a generosidade. E isso é o que fazia com que aquilo tivesse valor. Pois o mesmo nas nossas orações colocadas diante de Deus. Rezemos pelos missionários. Peçamos, esse mês no Brasil, o mês de outubro é o mês das missões, que esses homens e mulheres possam cumprir com essa missão tão bonita de fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas e que, junto com o Evangelho, como também escutamos hoje na palavra que nos foi proclamada, a paz que Deus dá para cada um de nós. E que essa paz comece a reinar hoje, pela intercessão de Santa Teresinha, nas nossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.